A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, divulgou um estudo escancarando que a desigualdade da aprendizagem entre estudantes ricos e pobres já começa desde as etapas da alfabetização. Isso é uma dificuldade ainda maior num país que pretende implantar um novo currículo para o ensino médio. Para ajudar a gente a entender o tamanho desse desafio, o Na Ordem do Dia conversa com Ismael Rocha, diretor acadêmico do ITEDUC, que é a organização pioneira na capacitação de professores de educação básica para o ensino online e híbrido. Olá, Ismael, tudo bom? Olá, uma alegria estar novamente com vocês, conversando sobre educação, que é sempre um assunto muito importante e precisa estar na pauta todos os dias. Obrigado pela oportunidade. É isso mesmo, Ismael, a gente que agradece, viu, a sua participação. Bom, vamos lá, né? Então, para você, implantar o novo currículo, né, do ensino médio, da forma que o Brasil se apresenta hoje, é um desafio possível? Eu entendo que sim, desde que realmente exista uma vontade política nessa direção. Porque me parece que as escolas particulares elas terão uma estrutura melhor para poder realmente estabelecer estes itinerários formativos, como eles estão sendo chamados. Então, o que são os itinerários formativos? São trilhas que os para seguir, né? São trilhas que os alunos irão escolher para seguir. Então, são trilhas do conhecimento. A minha preocupação é sempre a escola pública. Por quê? Porque ela não terá recursos para poder trabalhar diferentes formações. Nós sabemos das dificuldades das escolas públicas, nós sabemos da carência que nós temos de professores com um nível de profundidade maior em termos de especialização de diferentes áreas. Então, a necessidade de que a gente também olhe não só a implantação como sendo algo positivo, e eu vejo como positivo, mas também um suporte para que os professores possam estar preparados para esse novo momento. Então, a iniciativa pública precisa realmente estar atenta nessa direção para poder acolher os professores nas suas expectativas e nas suas demandas. Com certeza. E você acredita, né, que existam condições da rede pública ser até competitiva com a rede privada nesse cenário? Eu vejo que sim, na medida em que nós estamos falando de trilhas do conhecimento. E se nós observarmos uma escola pública de uma cidade do interior, onde essa cidade tem uma produção agrícola bastante significativa, e, de repente, ela pode agregar informações que façam parte daquele contexto e que monte uma trilha voltada à formação para a agricultura, com conceitos básicos, para orientar os alunos já nessa direção, isso faz muito sentido. E os alunos já se sentirão um pouco melhor preparados para poder seguir para o mercado de trabalho, fazendo em paralelo com uma faculdade, ou nem optar pela faculdade. Então, as escolas públicas podem ser, sim, competitivas, porque elas têm, inclusive, um aval para poder se aproximar de iniciativas privadas, de coisas que estejam acontecendo naquela região, naquela cidade. Eu citei a agricultura, mas pode ser a pecuária, pode ser uma indústria na área de transformação, uma indústria têxtil. Nós temos cidades pelo interior do estado que são especialistas em crochê, tricô, bordado, e todas estas atividades são atividades importantes para que os alunos possam, já desde o ensino médio, orientar uma posição, um conhecimento, uma atividade. Então, é necessário que as escolas públicas observem estas oportunidades. Cada região tem uma característica, o estado de São Paulo é riquíssimo nesse sentido, então as escolas públicas podem caminhar nessa direção. E a partir do momento que elas estabelecem essas parcerias, elas se tornam, sim, competitivas em relação ao ensino privado. Eu acho que aí as escolas públicas têm uma chance até de sair na frente em relação a algumas escolas do ensino privado.
Perfeito. Só para deixar assim um pouco mais claro, né? Por exemplo, a gente sabe que as escolas públicas elas têm até algumas, né? Têm bastante dificuldade em infraestrutura, né? A infraestrutura. Em relação ao novo ensino médio, vai precisar também de novas aparelhagens, né? Isso a gente está falando de laboratórios, por exemplo. Exemplifica para a gente assim na prática, né? O que seria, né? Essa problemática de início. Pois é, as trilhas propostas pela BNCC são trilhas voltadas para diferentes áreas. Uma trilha voltada para a área de humanas, uma trilha voltada para a área de ciências, uma trilha voltada para a área de biologia ou ciência do comportamento. Enfim, são trilhas que o BNCC estabeleceu como sendo áreas importantes que os alunos devem ter e conhecer para que possam realmente construir aí uma dinâmica de aprendizado bastante contemporânea e aplicada. O foco é termos alguma coisa na área aplicada. Muitas vezes, um laboratório de ciências pode fazer falta para uma escola pública. A gente sabe que existe uma carência nesse sentido. Um laboratório que permita com que eles trabalhem com algumas coisas na área da química, da biologia, até da física, coisas simples que pudessem ser aplicadas e que eles poderiam se desenvolver. Mas eu volto em cima da questão anterior. Hoje, a parceria com a iniciativa privada é, para mim, o melhor caminho que as escolas públicas podem conhecer. Porque se naquela cidade, naquela região, tem uma empresa na área química, ótimo, de repente os alunos podem fazer algum tipo de experimento em parceria com esta escola. O que nós precisamos é ter uma moeda de troca para estas escolas. Permitirmos que ela coloque no seu site que tem uma parceria com a escola X, que ela possa, de repente, filmar aquela atividade e possa mostrar para os seus clientes: olha, nós construímos uma parceria com esta escola de ensino médio e os alunos vieram aqui e fizeram determinadas atividades. A gente sabe que as empresas hoje elas precisam construir uma imagem positiva para os seus clientes. E essa é a grande chance da gente estabelecer moedas de troca. Então, eu gostaria de incentivar muito os coordenadores e diretores das escolas públicas do Estado de São Paulo que olhassem na sua volta e, a partir dessas trilhas do conhecimento, possam encontrar parceiros e que, de repente, possam abrir suas portas. O que nós temos como educadores é estar aberto para uma moeda de troca. Temos que oferecer essa moeda de troca. Olha, eu posso permitir com que você coloque o nome da minha escola no seu site. Eu posso, como diretor dessa escola, fazer uma palestra para os seus funcionários ou para os filhos dos seus funcionários. Então, eu acho que nós estamos nisso que estamos chamando de um novo tempo, sabe, uma nova educação. Há a necessidade da gente se abrir para isso. Eu tenho escutado muito da iniciativa privada um olhar positivo nessa direção. Muito, muito positivo. Ou seja, é uma questão da gente realmente estabelecer protocolos de relacionamento. Eu vejo isso como um caminho bastante possível. E aí sim, a escola pública poderá oferecer uma formação dentro dos itinerários formativos com um padrão bastante alto para todos os seus estudantes. Com certeza, é uma ótima alternativa, né? Ainda mais num cenário que estamos vivendo de extrema crise econômica, né? Em meio a uma pandemia, é uma ótima alternativa mesmo. E o senhor acredita que esse novo ensino médio, ele realmente é mais atrativo? Ele vai combater a evasão escolar, como as secretarias estão pretendendo? Acredito que sim, na medida em que nós estamos falando de um conceito que é muito importante, que os professores que estão me ouvindo, os coordenadores, os diretores vão entender, que é o aprendizado significativo. Né? Hoje, mais do que nunca na nossa história, nós estamos focados nisso. Os nossos meninos e meninas, eles vão participar mais na medida em que eles sentirem que aquela informação faz sentido para cada um deles. Então, nesse momento em que nós tivemos uma explosão da presença da internet na vida de todo mundo, em que eles puderam pesquisar, conhecer, viajar pela internet para o mundo todo, e eles vão buscar coisas que fazem sentido para eles.
Se você olhar um menino ou uma menina que está com o celular, ele está indo buscar uma informação que faz sentido para ele. O que é que nós temos que fazer? A proposta dos itinerários formativos é realmente oferecer para esses meninos e meninas, oferecer para os estudantes a possibilidade de ter um ensino e um aprendizado que realmente tem uma característica que faça sentido para eles. Por isso que eu coloco a necessidade da gente olhar as oportunidades que estão em volta. Porque se nós pensarmos numa cidade onde a produção de leite é realmente aquilo que é mais significativa naquela estrutura econômica e que muitos meninos e meninas, de alguma maneira, vão trabalhar nesta indústria, se eu trouxer isso para dentro do ensino médio e começar a dar a eles a oportunidade de conhecer sobre leite, produção de leite, trabalho com o leite em todas as suas alternativas, de queijo a manteiga ou a docinhos de leite, e dar a oportunidade que eles percebam que aprender química pode ser feito a partir desse universo, que aprender matemática pode ser feito a partir desse universo. Então, esta é a grande oportunidade que realmente esta mudança pode trazer, o aprendizado significativo. E quando o aluno se sente inteiro na proposta de ensino e aprendizado, ele não abandona, a evasão cai, porque ele percebe que realmente aquilo está fazendo sentido para ele. Diferente daquilo que anteriormente a gente trabalhava, que eram equações matemáticas enormes, e ele dizia, mas para que isso? Agora, se de repente eu tenho os meninos que gostam de futebol e peço para que eles comecem a usar as equações matemáticas para construir um campo de futebol, o tamanho da área grande, o tamanho da área pequena, o tamanho do círculo central, como é que eu calculo isso? Para que eles possam aplicar, talvez, no campinho que eles tenham ali em volta da escola ou perto da casa deles, isso é um aprendizado significativo. Isso faz sentido para eles, do que eu ficar simplesmente dizendo a eles qual é a área do quadrado. Mas qual quadrado? O quadrado do seu campo de futebol. Ah, ok, então eu tenho que saber, para que eu possa ser competitivo nessa atividade, na atividade de ter um campo de futebol que possa realmente aglutinar pessoas. Então, esse é o momento mágico que nós estamos vivendo. O momento em que nós podemos colocar em prática toda esta consistência do ensino significativo. Basta que a gente olhe para isso como uma oportunidade. Perfeito. Inclusive, para se tornar atrativo para o aluno, aí vem também a questão da condição dos professores, né? Saberem como lidar com isso, né? Como dar essa aula mais atrativa. Aí vem a questão da capacitação, que é importante também, né? Pois é, sem dúvida. Se nós não olharmos para os professores, que são heróis, eu sempre tenho colocado isso, os professores foram pegos de surpresa, não abaixaram a guarda, conseguiram construir um processo no meio dessa pandemia sem quase nenhum apoio. Imagine se a gente der algum tipo de apoio, algum tipo de capacitação. Nós precisamos olhar para isso. E existem alternativas. Nós precisamos buscar essas alternativas e oferecer. O poder público precisa olhar para isso com muita atenção. Tá ótimo. Ismael, só para a gente finalizar, tudo isso que a gente está falando, né, em relação a esse estudo da OCDE, foram utilizados dados captados antes da pandemia, né? Ou seja, os resultados já eram ruins pré-Covid. O senhor vê o Brasil investindo em educação para retornar seu crescimento num curto prazo? Infelizmente, não, mas todos nós, educadores, vivemos de esperança, vivemos de sonhos. Se nós não sonhássemos por uma sociedade melhor, para meninos e meninas mais ajustados a uma realidade, nós não seríamos educadores. Então, eu não vejo nada direcionado a isso. Nós investimos muito como país na área da saúde, mas estamos percebendo aí uma série de dificuldades para que realmente toda essa gama de vacinação se estabeleça da melhor forma possível, e a área da educação ficou um pouco de lado. Nós precisamos realmente olhar para isso. E existe a esperança de nós, educadores, e vamos arregaçar as mangas. Na medida do possível, vamos nós colocarmos muita coisa para acontecer, independente daquilo que vem de fora. Mas eu preciso alertar o poder público
seja estadual, seja municipal, seja federal, de que realmente nós precisamos olhar para a educação do Brasil com muita atenção. Essa é a oportunidade. Nós temos aqui uma janela de oportunidade e ela precisa ser realmente aproveitada. É o momento. É isso aí, Ismael. Olha, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Um prazer estar aqui, estou sempre à disposição e sempre lembrando, os professores são heróis, eles são atores que realmente conseguem provocar uma mudança. O que a gente precisa é dar suporte a eles nesse momento. Perfeito. Muito obrigada, Ismael, novamente, viu? E o programa de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição.